Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarada. Se você não conhece ainda o canal Encarada e não está inscrito, não recebe os nossos vídeos com informação e bom humor sobre o mundo das lutas, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria dar um recadinho rápido. Você que é fã de lutas, que assiste os vídeos aqui do canal Encarada, tem que correr agora para o cinema. Se você ainda não assistiu, tem que assistir Creed 2, que foi lançado, um filme aí com Michael B. Jordan fazendo Adonis Creed e o Sylvester Stallone, que todo mundo conhece como Rocky Balboa nos cinemas. É um filme irado sobre o mundo das lutas, então se você ainda não assistiu, corre que vale muito a pena. Se você, assim como eu, é fã de lutas e gosta de fortes emoções, corre agora pro cinema, porque Creed 2 é um prato cheio. Mas então vamos ao que interessa, porque o vídeo de hoje vai falar de Rafael Assunção versus Marlon Moraes. Eu sei que tá todo mundo falando só de José Aldo versus Renato Moicano. Nós mesmos no canal Encarada só fizemos vídeos sobre o José Aldo em relação a esse UFC Fortaleza, mas hoje vamos falar de Marlon versus Rafael, porque essa sim é a luta principal do UFC Fortaleza, uma luta de altíssimo nível. São dois tops da categoria dos galos que vão se enfrentar para garantir aí, se tudo der certo, o Dana White não voltar atrás, garantir a posição de desafiante número 1 ao cinturão da categoria dos galos contra o atual campeão TJ Dillashaw. Bom, quem tem acompanhado tem visto os vídeos promocionais que o UFC tem divulgado para esse UFC Fortaleza. Em todos os vídeos, o presidente do UFC, Dana White, garante, ele fala por A mais B, que o vencedor dessa luta entre Marlon Moraes e Rafael Assunção será o próximo desafiante ao cinturão da categoria dos galos contra o TJ Dillashaw. É claro, a gente sempre sabe que até o que sai da boca do Dana White e o que se realiza dentro do octógono é um longo percurso. Nem sempre o que ele fala é cumprido, até porque a situação da categoria é que o TJ Dillashaw acabou de descer para a categoria dos moscas, perdeu a luta contra o R. Cerrudo de uma forma polêmica, reclamou pra caramba, tá querendo fazer essa revanche a qualquer custo. O Cerrudo já propôs de fazer essa revanche na categoria dos galos, o que atrapalharia a vida do vencedor, né, de Marlon versus Rafael. Então existe essa possibilidade do UFC promover a revanche imediata entre o Dillashaw e o Cerrudo. Essa é, na minha opinião, a única hipótese que pode fazer o vencedor dessa luta no UFC Fortaleza não ser o próximo desafiante, porque o Rafael Assunção, que é o terceiro colocado no ranking oficial dos galos, vai enfrentar o Marlon Moraes, que é o quarto colocado. Acima deles só tem o Cody Garbrandt, que perdeu 2 vezes para o TJ Dillashaw, e o Dominick Cruz, que ainda está voltando de lesão, fez uma cirurgia recentemente, então não está pronto para voltar. Então não tem outra, a não ser que o R. Cerrudo faça essa revanche contra o Dillashaw na categoria dos galos. O vencedor de Marlon vs Rafael vai sim ser o próximo desafiante ao cinturão. E o bom é que vença quem vencer será brasileiro e a gente vai ter mais uma chance aí de ser campeão em 2019. Agora falando da luta, o Rafael Assunção tem 11 vitórias nas últimas 12 lutas. Ele é o tipo de lutador que é bem low profile, né? A gente chama de low profile aquele cara que não faz muito barulho, não chama muita atenção, passa longe de ser um trash talker, mas o Rafael Assunção, já falei algumas vezes, ele já poderia ter disputado o cinturão há tempos. Um cara que tem vitórias contra nomes como Brian Carey, Aljamain Sterling, próprio Marlon Moraes e principalmente vitória contra o TJ Dillashaw, ele já poderia ter disputado o cinturão da categoria dos galos há tempos. Mas aquela história, ninguém é obrigado a ser um Conor McGregor, ficar se autopromovendo, ele tem o estilo dele, a gente tem que respeitar, então ele está fazendo o caminho dele com as vitórias dentro do octógono. Ele tem 4 vitórias consecutivas, a última derrota dele foi exatamente para o TJ Dillashaw na revanche que eles fizeram. Ele venceu no primeiro encontro contra o Dillashaw, perdeu na revanche, então ele pode ter uma terceira chance aí contra o TJ Dillashaw se passar pelo Marlon Moraes. E se ele vencer o Marlon Moraes, eu acho que de fato ele vai conseguir essa chance pelo cinturão jogando limpo, né? Jogando dentro do octógono, sem fazer nenhum barulho, sem provocar ninguém, sem se autopromover. Ele é um cara que tem a maioria das vitórias na decisão dos juízes, né? As últimas 4 lutas que ele fez, ele só teve 1 nocaute e 3 vitórias na decisão. Ele não fez o mesmo barulho com o Marlon nas últimas lutas e talvez até por isso ele chega nessa revanche, mesmo tendo vencido no primeiro confronto, porque para quem não se lembra, o Rafael venceu o Marlon Moraes em junho de 2017, lá no UFC Rio que aconteceu, era a estreia do Marlon Moraes, mas mesmo tendo vencido a primeira luta, na revanche, o Rafael dos Anjos, diferentemente, agora ele chega como azarão. E vale lembrar que na primeira luta a vitória do Rafael Assunção foi bem apertada e era a estreia do Marlon Moraes também. Acho que tem várias coisas que contribuem para o Marlon ser favorito nas casas de apostas para essa revanche contra o Rafael Assunção. Primeiro que na primeira luta era a estreia dele no UFC, tinha toda aquela pressão da estreia, isso abate muito alguns lutadores,
mas ainda assim foi uma luta apertada. Mas agora o Marlon chega como favorito nas casas de apostas, porque principalmente eu acho que ele conseguiu uma expressividade maior nas últimas lutas. O Rafael tem 4 vitórias consecutivas e o Marlon tem 3 vitórias consecutivas. Só que essas 3 vitórias consecutivas do Marlon foram contra 3 rivais de altíssimo nível da categoria, 3 tops da divisão dos galos. Ele venceu na decisão do juiz o John Dodson, ele nocauteou com uma joelhada brutal o Aljamain Sterling e na última luta ele conquistou o nocaute relâmpago contra o Jimmy Rivera, um cara que muita gente achava que era inocauteável, um cara é muito conhecido por ser well-rounded, né? Um cara completo que faz uma luta sempre de vários rounds, sempre aguenta muito, tem um preparo físico muito bom. O Marlon despachou em 33 segundos, então o Marlon fez mais barulho do que o Rafael nas últimas lutas e eu acho que por isso ele chega como favorito para esse confronto contra o Rafael Assunção. Repito, essa é uma luta de altíssimo nível, não se enganem, o Marlon é favorito, mas o Rafael também é um cara muito competente, embora ele não faça o mesmo barulho de outros rivais, embora ele vença muito luta na decisão do juiz, ele é um cara muito competente, tem pouquíssimas brechas no jogo. Eu só acho que o momento do Marlon é melhor, ele é um cara mais explosivo, vai chegar mais mordido para essa luta contra o Rafael Assunção. Eu acho que ele leva ligeira vantagem, eu daria um ligeiro favoritismo para o Marlon nessa luta contra o Rafael Assunção, é nele que eu vou apostar nesse confronto do UFC Fortaleza. Mas não se engane, Rafael Assunção é osso duro de roer, vai dar trabalho sim. Mas é claro, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa lutaça do UFC Fortaleza, quem que vocês acham que vence? Comenta aí.